Será que você está preparada para ser aquilo que você quer? Aconteceu uma coisa essa manhã e me trouxe essa reflexão. Sejam bem-vindas ao Despertar com Thalia Danda. Quem não conhece Porto Alegre, conheça Porto Alegre, porque eu ia parar em um lugar específico. Hoje eu decidi trabalhar de um ambiente externo e acabou que ainda não tá no horário para ele abrir. Então, vamos pra praça juntos. Opa! Tem um novo ambiente. Tive uma ideia. Mas vamos calibrando juntas, senão a gente acaba que perde o nosso time. Eu tenho compromisso com vocês. Bom dia! Então, olha só. Será que a gente está preparado para ser e ter aquilo que a gente escolhe na nossa vida? Bom dia! Essa manhã eu acordei com um post viralizado e quase 2.000 curtidas, comentários, e recentemente eu tenho recebido alguns comentários sobre os meus posts. Como aconteceria anteriormente? Percebam o que isso se encaixa com você e perceba o que essa reflexão mostra sobre se estamos preparados para ser aquilo que a gente quer na nossa vida. Recebi alguns comentários, li e eu absorvi sem a necessidade de responder, explicar, porque esses comentários eram comentários de quem não observou, não leu até o final, teve seu ponto de vista e tá tudo bem. Só que por muito tempo eu, Thalia, e talvez você também, fugiu de julgamento, fugiu de conflito, não quis ter essa experiência. E a gente acaba se bloqueando de pessoas que estão preparadas para absorver, receber aquilo que nós temos, aquilo que pode de fato auxiliar e transformar a vida delas, porque a gente está se protegendo de 1, 2, 5 pessoas que simplesmente têm um ponto de vista, e como tudo na vida, pessoas têm pontos de vista diferentes. Então, quando eu vi e eu não senti necessidade de explicar, de contextualizar para o outro o que aquilo significa, eu disse, uau, eu tô preparada para receber aquilo que eu escolho. Porque se você tem um propósito, uma missão de chegar em mais pessoas, se você quer que seu negócio cresça, olha só que linda a natureza, gente. Sou apaixonada pela natureza. Eu vou subir por ali pra gente conversar na praça. Eu acho incrível essa energia. Vamos lá. Se a gente quer que o negócio cresça, que a gente tenha mais clientes, que alcance mais pessoas, que as coisas deem muito certo. Ontem eu estava no atendimento e eu falei para uma paciente, aquilo que você quer não tá vindo pela falta de vontade ou até mesmo pela crença que você tem de achar que só vai ter as coisas no esforço. Não está vindo por todas as coisas que você não está disposta a ter e receber. Deixa eu ver se aqui tá bom pra nós. Bonito tá, né? Tá o áudio bom pra vocês? É que estando na rua eu não consigo mensurar. E eu esqueci o meu microfone. Mas a gente vai calibrando. O importante é o nosso compromisso. Então vamos lá. Conversando com ela, a gente fez uma lista de todas as coisas que ela não estava disposta. Só que no ponto de vista dela, as coisas não aconteciam porque ela tinha a crença de esforço. Bom dia, Vânia. Ela tinha crença de esforço. Então tudo pra mim vem com esforço. Eu falei, não é essa a questão. Muito bom o áudio. Ai, que ótimo. Fico feliz de estiver aqui, riqueza. Essa percepção, e eu te pergunto agora, o que você não está disposta a ser ou fazer que te impede? Por muito, muito tempo eu não estava disposta a ser julgada, a estar de frente de conflito. E tem um filme, Uma Dobra no Tempo, que eu adoro muito, e que ele fala:
A fenda, né? A dor, ela é simplesmente uma brecha que entra a luz. Então, se você estiver ancorada na tua experiência, que não é sobre o que você sabe. Isso não tem grande valor se você não sabe utilizar. Se você só tem comprovações teóricas sobre aquilo. Mas se você experienciou, você não precisa ter doutorado e mestrado para confirmar e se ancorar em si que aquilo é verdadeiro. Porque é a pessoa debatendo com a tua experiência e isso ela não pode fazer. O teu conhecimento ela pode questionar e você pode duvidar porque não é sobre o conhecimento, é sobre a experiência que aquilo se torna. Então conhecimento é uma coisa, todo mundo pode ter. Sabedoria é experiência e é isso que te faz ter confiança. E por muito tempo eu não tinha algumas experiências do conhecimento que eu havia tido e eu não queria ter conflito. Mas quando a gente tem essa confiança, essa força em nós estamos ancorados em quem somos e não naquilo que queremos ser, não interessa se o outro vai concordar ou discordar, nem vale a pena. Talvez a opinião dele seja contribuição, você reflita e faça sentido. Talvez não seja nem um pouco contribuição e também não vale a pena gastar energia tentando explicar. Porque aquilo pode ser contribuição para ele, mas ele não está disposto a receber. Então, o que você não está disposto a ser ou fazer que te impede de ter aquele resultado? E essa manhã, quando eu vi ali a viralização, essa semana, quando eu recebi alguns directs falando dos meus conteúdos, eu disse, uau, eu tô preparada para tudo aquilo que eu estava sonhando. Porque se você tem um sonho de impactar, se você tem um sonho de chegar em mais pessoas, às vezes até de vender mais, você quer ter mais resultado, você quer ter sucesso, você quer que seu negócio cresça, você quer ir para um novo cargo. Eu já tive paciente que dizia assim, Thalia, eu não consigo ser promovida porque eu não tenho coragem de botar à mesa a minha opinião para o meu chefe. Então, olha só o quanto que o medo, aquilo que você não está disposta a fazer, te bloqueia de ter aquilo que você tanto quer. Esse é um grande ponto. E eu sempre me permito receber aquilo que eu preciso trazer para o dia de hoje, porque a janela de hoje não é a mesma de amanhã. E essa manhã foi exatamente isso. Eu fui lá, mandei no grupo da empresa, eu disse, olha só, bom dia, com post viralizado. Só que eu comecei a falar justamente disso. E daí eu pensei, este é o direcionamento do dia de hoje. Não se atente aos problemas, não se atente às dificuldades. Muitas vezes não são eles que estão te bloqueando, mas todas as coisas que você não está disposta. Como eu falei no atendimento, uma paciente falou, Thalia, eu não estou disposta a não ter tempo com a minha família, eu não estou disposta a não ver minhas filhas crescerem, eu não estou disposta a ter um sócio, eu não estou disposta a isso, eu não estou disposta a aquilo. Só que o meu problema é que eu acredito que tudo tem que vir com esforço. Eu falei, não, você levanta suas mangas e você vai lá com muito esforço e dedicação, não é isso que te bloqueia. É tudo aquilo que você não está disposta. E como seria se você visse diferente? Como seria se você visse que a amplitude do seu negócio, dos seus resultados de sucesso que você quer, fizesse parte também da sua família feliz, ampla, acontecendo tudo que você escolhe? Porque quem disse que precisamos escolher entre uma coisa e outra? É tudo um interessante ponto de vista, percebe? Talvez você não vai ter todas as coisas ao mesmo tempo, mas não significa que você teve que escolher uma coisa ou outra. Quem disse que você precisa escolher uma coisa ou outra? Como seria se você pudesse escolher tudo? Claro que, por exemplo, com essa paciente, a questão era, o negócio dela quer crescer, ela quer que ele cresça, e ao mesmo tempo, ela quer ver as filhas crescendo. E às vezes há um pouco mais de dedicação para o negócio para que isso aconteça. Só que, para ela ter tudo, ela precisa estar disposta a ter e entregar o controle dela para que outras pessoas também possam fazer com que as coisas aconteçam. Então, olha só, às vezes para que você possa escolher ter tudo o que você quer, você tem que abrir mão do seu controle. Ah, mas eu não estou disposta a abrir mão do meu controle. Percebeu que muitas vezes você não tem aquilo porque você não está disposta? É mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer. As coisas que você não quer são maiores do que as coisas que você escolhe. E isso te bloqueia.
Então essa é uma grande régua para a gente perceber se nós estamos dispostos a ser. E isso se alinha muito com o que eu falei, acho que foi semana passada, sobre as coisas já são, o que muda é a escala. Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa live. Eu quero que essa live chegue em muitas pessoas. Concorda comigo que eu já estou chegando em pessoas? Se o propósito é chegar em pessoas, o que vai mudar é a escala. Nós estamos em 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas. O que vai mudando é a escala, percebeu? Então, o propósito, ele sempre é o mesmo e ele já pertence a você. Aí, hoje de manhã, eu abri meu devocional e estava escrito assim: quem é fiel ao muito será fiel, quem é fiel ao pouco será fiel ao muito. E isso fala exatamente sobre pertencer àquilo que você quer e a escala. Você nunca vai receber um post viralizado e se você se bloquear com aquilo, e como é que você vai crescer mais se você não conseguir lidar com alguns comentários de pessoas que nem conhecem aquilo que você de fato é? Se o que o outro fala de você te machuca mais do que a certeza de quem você de fato é, você precisa olhar para sua identidade e ali trabalhar nela para que você esteja confiante em quem é, para que você aumente a escala. Nenhuma escala se multiplica, e seja qual for o resultado que você quer. Ah, mas eu quero mais clientes. E o que isso significa para você que hoje você ainda não escolheu isso? Porque hoje você pode escolher ter mais clientes. Mas o que significa? Ah, significa que eu não vou ter tanta liberdade. É um interessante ponto de vista, mas você percebeu que o medo de perder a liberdade te impede de escolher ter mais clientes. O medo de perder seu relacionamento, o medo de não ver os filhos crescer, o medo de estar exposta, o medo de colocar sua opinião. Às vezes a família não acredita na mesma coisa. Tenho alunas também que ela acredita numa religião, a sogra acredita em outra, então ela não expõe aquilo que ela acredita. Entende? Então, o que você não está disposta a ser que te impede de fato ser quem você escolhe? Porque você diz que quer, só que se você não atualizou isso é porque alguma coisa no seu perceber te faz perder alguma coisa. Então, tudo é a mesma coisa, só vai mudar a escala disso. Se você quer ter clientes e hoje você tem um cliente, é a mesma coisa do que ter 1000 clientes. Haja com ele da mesma forma que você vai agir com muitos. Ah, mas é que é diferente ter 1 para ter 1000, né? Sim, a estrutura, a base, só que a estrutura e a base que você requer virão com cada processo de escala. Não tenta entender como é que o seu negócio, como a sua vida, como sua rotina vai se moldar para quando você tiver aquilo em uma grande escala. E daí muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu não sei se eu vou dar conta. Não vai dar conta. É que nem eu ouvi uma vez assim... mas eu não sei se eu quero uma casa grande porque eu não sei se eu vou dar conta de limpar. É óbvio que você não vai limpar uma casa grande. Não vai ser você que vai limpar. Ter uma casa grande do jeito que você quer, você vai ter como contratar uma pessoa para cuidar. Quem disse que tem que ser você? Perceba que a escala vem à medida que você percebe que aquilo já é. Simplesmente eu escolho o que vai acontecer lá, eu descubro lá. Se eu preciso de uma pessoa para cuidar da minha casa, se eu preciso de um jardineiro, se eu preciso de uma pessoa para cuidar da piscina, isso é um problema para o eu do futuro. O que eu escolho hoje ser? Eu preciso me alinhar com isso. E se alinhar é ser genuinamente coerente com o que faz sentido para você. Isso faz sentido para você? Faz. O que você hoje precisa ser para que isso faça parte da sua realidade? Talvez o primeiro passo é aceitar que é o que você quer, independentemente do que os outros escolhem. No devocional hoje também teve uma pergunta: quantas vezes você tentou fazer algo pro outro e acabou não sendo verdadeira com você? Então, se pra você faz sentido ter um avião e as pessoas ao seu redor querem ter um Chevette, não tem certo nem errado. Faz sentido pra você? Faz. Então tá tudo bem. Não faz sentido pra mim, eu acho que é ego. Então não tenho. Olha que simples.
Não é sobre julgar o outro, não é sobre certo e errado, não é sobre o que o outro tá pagando que você nunca pagaria. Você não tá naquela realidade. Você só precisa dizer, eu escolho ter isso ou não escolho, faz sentido ou não faz sentido. Pra você. O seu trabalho não é se encaixar ou justificar a realidade do outro, tentar encaixar ele na sua. O seu trabalho é entender que aquilo que faz sentido pra você é pra sua realidade. E você vai se alinhar com essa realidade. A partir da sua identidade, a partir daquilo que ressoa com o seu coração e escolher ser coerente com isso. A sua identidade representa isso, aquilo que você acredita tem esses valores, o seu coração está ancorado neste sentimento e isso me faz feliz. Ok, todo o resto é excluído, porque todo o resto é a realidade do outro. E eu já ouvi muito, e talvez você também, ouvir aquela frase, vai para a realidade, cai para a realidade, sai do teu mundinho. O teu mundinho nunca vai sair de você, desculpa te dizer isso. Mas quanto mais eu estudo epigenética, bioquímica, física quântica, identidade, mais eu entendo que o teu mundo não sai de você. Não seja alguém ingênua que quer sair do próprio mundo para caber no mundo do outro, porque você vai perder a sua essência. Não faça isso. Quem precisa estar no seu mundo é porque ressoa com o mesmo universo. Interno, emocional, comportamental. Agora, existe sim a sua realidade, aquilo que está em você não ressoar com o ambiente onde você está. Só que ao mesmo tempo sim, perceba muito bem isso. Aquilo que você é em essência não ressoa com onde você está. Mas ao mesmo tempo, quem você está sendo ressoa. Então, qual é o sentimento, qual é o pensamento que está ressoando com o ambiente onde você está? Você não muda com comportamento. Primeiramente, você muda com identidade, com padrão de sentimento. Sabe que trabalho com doces há 10 anos. O Natal de 2026 foi o primeiro ano que eu disse, esse ano não vamos trabalhar no Natal e Ano Novo. Vou ficar com a minha família, curtir o meu filho. Foi uma decisão. E provavelmente, eu lembro de quando a gente se conheceu. Nossa, faz bem mais de 10 anos. E quando a gente toma essa decisão, muitas pessoas ao nosso redor não compreendem. Poxa, mas você não vai trabalhar no momento que mais vai faturar? Mas você seguiu a sua verdade? É sobre isso. As pessoas vão julgar? Vão. Porque aquilo não faz parte do mundo dela. É como a nova geração falar assim, eu não vou fazer aquilo que vocês fizeram. Então, os nossos pais lutaram muito para estudar. E hoje que a gente tem muita facilidade para estudar, muitos estão dizendo que não querem estudar. E isso é uma afronta. Entenda, honrar pai e mãe não é fazer o que eles fizeram. Honrar pai e mãe é entender que eles fizeram tudo o que eles sabiam e respeitar isso. Sendo pra você algo ruim ou não, entenda que formou quem você é, entenda que fez com que você fortalecesse alguns valores. E tá tudo bem, isso é honrar pai e mãe. Você não precisa replicar o que eles replicaram. Honra sistêmica às vezes quebra suas pernas, porque faz com que você replique uma coisa que não faz mais sentido pra você. E é sobre isso. Então, o que é genuíno pra você? Se é genuíno pra sua essência, pra sua alma, faça isso, sem tentar se encaixar no mundo do outro. Perceba? Não tente se encaixar no mundo do outro, mas esteja ancorada na sua verdade. E para isso, não adianta falar da boca para fora que você quer fazer uma coisa que os outros não acreditam. Não interessa se eles acreditam ou não. Mas se você tá falando para ser aprovada, você também não tá acreditando. E você não vai alcançar. Porque você só alcança quando você é genuína. Isso daqui faz sentido para mim. Isso daqui é verdade pra minha essência. Isso daqui é verdade pra minha identidade. E hoje eu estou aqui, tá tudo bem. Mas eu vou me alinhar hoje com o sentimento que eu preciso, mudar minha identidade, alinhada com aquilo que eu preciso estar, minha identidade, a forma que eu penso, a forma que eu me sinto, a forma que eu me comporto, entender os meus valores, virtudes, para que as coisas avancem. Se você tiver compromisso, as coisas vão mudar. Se você só quiser falar quem você quer ser da boca pra fora, os outros vão rir de você, você não vai acreditar e você vai continuar duvidando de si mesmo. E aí?
Aí vai ficar naquela ilusão de, um dia, e se? Mas você precisa entender e se preparar para estar pronta para quando as coisas vierem. Que nem viralizou, ok, as pessoas mandaram mensagem, ok. Não concordo, também não faz sentido nenhum e diferença nenhuma. Porque cada um tem seu ponto de vista. Eu não vou gastar a minha energia vital para justificar uma coisa que é um ponto de vista. Entende? Não entrar naquela ressonância, tá tudo bem, é o ponto de vista de cada um. Deixa eu ver aqui. Fui criticada por clientes que eram um absurdo eu não trabalhar. Eu iria me sentir muito ruim. Agora eu estou bem com isso. Estou pronta para... Olha aí, parabéns. Oi, Aline. Estou pronta para as críticas. Você está preparada para o seu próximo nível. Talvez realmente não seja exatamente isso que você vai prosseguir. Oi, Beatriz. Não me deixa mais ruim. Não podemos fazer tudo pelos outros. Não podemos mesmo. Temos que saber. Então, olha só que importante. E perceba, talvez o seu negócio vai para um próximo nível que não é mais dessa maneira que era para ser feito. E as pessoas que não ressoarem mais com isso, não vão ficar e tá tudo bem. Tudo que é nosso pertence a nós. Tudo que a gente quer ter é algo que não faz parte do nosso campo. Mas se você perceber, se aquilo tá no seu coração, ele já é parte de você. Então não queira ter as coisas. Perceba como as coisas já pertencem a você. E se fez muito sentido você não trabalhar no Natal e no Ano Novo, óbvio que vem críticas. É óbvio. As pessoas querem que seja do jeito delas, no tempo delas, elas ficam irritadas com isso. Nossa, quanto eu já me preocupei, já me irritei e já entrei em conflito por causa que as pessoas que eu me importava, amava, também não estavam indo a favor daquilo que eu acreditava. E daí eu queria justificar, e daí eu dizia não pra mim. Uma coisa que eu ouvi do Joel J, que eu achei sensacional, é que ele disse assim: toda vez que você diz um sim pro outro, você tá dizendo um não pra você. Se aquilo não faz sentido pra você, perceba? Então, acredito que talvez o seu negócio possa ir para um próximo nível, justamente porque você está sendo verdadeira e genuína com você. Talvez, e quem sabe, às vezes eu sou dessa de perceber e intuir, o seu negócio vai para um lugar de você fazer cursos e aquilo que você fatura, às vezes, num final de semana, que você fatura no final de ano, você vai faturar em poucos dias, fazendo ali um treinamento, talvez presencial, uma experiência. Às vezes é sobre isso, estar disposta a estar alinhada com o que mais ressoa com você, para que você possa perceber outras oportunidades. E não é sobre dinheiro, porque o dinheiro vem de todas as maneiras, de fato a nossa essência. E ontem eu estava estudando uma doutora americana, a Sue Morter, e daí ela é doutora em medicina quântica. E exatamente sobre isso, aprofundando os estudos da identidade, ela estava falando sobre o nosso verdadeiro eu. E aquilo é fascinante, vou gravar uma aula para a nossa comunidade Consciência L sobre, porque ela estava mostrando que muitas vezes a gente tenta ser um ser diminuído, um corpo físico, tentando se iluminar, ter consciência, acessar o divino. E a ciência já comprovou que nós somos esse ser consciente, essa energia suprema. A ciência e a espiritualidade estão se unindo, se unificando. Isso é incrível ser comprovado, porque as pessoas acham que espiritualidade é religiosidade. Não é isso, mas é sobre a busca genuína, sobre a nossa identidade, retornar de fato para casa, para aquilo que nós somos, perder o véu da ilusão. E esse também é o meu trabalho, auxiliar vocês até isso, com dados científicos, com comprovações, com fatos, que vocês consigam se embasar. E não mais entrar numa conversa sobre achismo. Eu acho isso, eu não acho aquilo. Não é sobre achar, é sobre saber, é sobre sentir. E se você já sentiu uma expansão, algo maior do que você vem sendo, é uma prova de que você é mais do que aquilo que você está achando que é. E a ciência comprovou isso, né? Que nós somos essa luz, essa amplitude, que nós estamos em um funil, num corpo. Ou seja, nós estamos redobrados em nós. Quando a gente vai olhar isso pela
ciência da biologia, nós, depois do átomo, somos só energia. E se depois do átomo há só energia, isso também é uma comprovação biológica, física, científica, que está na medicina, que mostra que somos simplesmente. E se somos só energia, e quanto mais o átomo ele diminui a frequência, porque quando nós somos energia a frequência é altíssima, por isso que tem o estudo da tabela de Hawkins, que é o estudo das frequências das emoções. E é muito importante vocês terem esse entendimento, porque a frequência das emoções é como vocês se sentem. Mas, quando olhado nesse ponto, depois do átomo é só energia, é uma frequência altíssima. Para que nós sejamos matéria, essa energia ela vai se formando em matéria mesmo, né? Vai se solidificando até que seja um corpo físico. Então, quanto mais eu consigo perceber a minha frequência elevada, mais eu me conecto com quem de fato eu sou. E isso comprova, somos imagem e semelhança, porque Deus é tudo o que é, Ele é tudo o que é. Ele é o vazio que não é vazio. Isso é comprovado cientificamente. Então, se Ele é o vazio que é tudo, nós somos esse mesmo vazio e tudo já nos pertence. Então, quando nós ficamos correndo atrás das coisas e ela foge, por que foge? Por que eu não consigo alcançar aquilo que eu tanto quero na minha vida? Porque eu não tenho o que querer. Eu tenho que lembrar que aquilo pertence a mim. E isso é um ponto muito forte da identidade. No Despertar da Identidade, né, que logo vai estar disponível para quem quiser acessar ele, só ele, mas ele já faz parte dentro da nossa comunidade Raízes, é algo que eu vou colocar todos os estudos e bases de você lembrar quem você é em identidade. Análise comportamental, o que é a identidade com os arquétipos, o que é a identidade espiritual, as provas científicas, porque você precisa lembrar que você simplesmente é. E se você é, tudo é parte de você. Não existe ilusão entre eu e você. Existe uma matéria. E essa matéria dá uma ilusão de separação. Mas é o quê? Vamos usar uma metáfora? Imagina que tem uma forminha de gelo. No início, tudo era água. Só que daí a gente pegou e colocou essa água numa forminha. E essa forminha, no congelador, ela se tornou gelo. E no final, o que é? Se a gente botar para descongelar, não volta tudo a ser água? E daí tudo vai pro mesmo copo? É sobre isso. Nós precisamos, enquanto gelos, corpo, coisas físicas, a gente sempre vai estar unido. Mas existe uma unidade. E a unidade só vem com o véu da separação sair. Porque somos só energia. E isso não é algo holístico. Isso é um fato científico. Por isso que cada vez mais, e hoje eu decidi trabalhar fora, porque eu vou aprofundar cada vez mais nesses estudos. Sabe quando você entende que você está exatamente onde você precisava trazer uma consciência, acessar aquilo? É que quando você começa a perceber os insights, aquilo se desdobra para você. Nossa, eu lembrei de uma dobra no tempo de novo, né? Que eles falam sobre o amor, ele não some, ele se desdobra. Mas assim, a questão da identidade é algo que eu sempre senti que eu deveria trazer há muito tempo. E eu tenho acessado conteúdos que eu gravei, de outros treinamentos que eu fiz, e eu falava de identidade, eu disse, nossa, mas eu já falava e eu não tinha essa intenção. E eu tenho cada vez mais, eu intuo, eu vou ler um livro e me foco uma palavra, e essa palavra me leva a um treinamento, e esse treinamento me leva a uma pessoa em outro lugar do mundo que eu nunca tinha acessado esse estudo, mas se conecta exatamente aquilo que eu já estava estudando, e que foi um conteúdo que aleatoriamente eu senti de ver. Então, tem uma frase de Steve Jobs que pra mim faz muito sentido, que ele diz, eu só ligo os pontos olhando pra trás. E tá se desdobrando. Eu preciso trazer para vocês essa lembrança. Não se iludam achando que alguém vai dizer quem você é. Não se iluda acreditando naquilo que falaram que você é, porque não é sobre isso. Identidade não é sobre tentar ser alguma coisa. Identidade é sobre lembrar quem de fato você é, em todos os aspectos. Existe um aspecto comportamental, existe um aspecto espiritual, existe um aspecto fisiológico. Tudo é
mutável desde que você entenda o que de fato você é. Esses dias eu tava estudando sobre algo e daí eu falei, aqui entra a epigenética. E daí logo em seguida, aquele doutor concluiu de que era exatamente aonde, alguns anos atrás, ele tinha entendido que era o estudo da epigenética. Então eu tô estudando as bases do que hoje a gente tem meio que fragmentado, mas realmente as primeiras pessoas que foram trazendo isso e o conhecimento está se desdobrando. Então eu preciso trazer isso para vocês, eu preciso que você comece a escolher, lembrar, mas isso é uma escolha sua, é o seu livre-arbítrio, mas lembrar que você não é aquilo que te definiram até agora, lembrar que você não precisa agradar ninguém, nem se encaixar no mundo do outro, você veio para experienciar você. Você nasceu para experienciar você e para experienciar aquilo que você se propôs a fazer sendo você. Escuta muito bem isso que eu vou repetir. Você nasceu para experienciar ser você e para fazer aquilo que você escolheu, sendo você. Você fica buscando o propósito, não busque propósito, lembre que você é o propósito. Porque é lembrando quem você é que você vai usar quem você é, as suas ferramentas, as suas habilidades, os medos, os seus desafios para comunicar para o outro. Todas as pessoas que eu vi que de fato hoje são algo que são extremamente relevantes para muitas pessoas, elas simplesmente lembraram. Essa doutora mesmo, né, a Sui, ela falou que ela era extremamente tímida, eu também, muito tímida, sempre fui. Quem me conhece pessoalmente de anos sabe o quanto que eu sou tímida e eu ainda sou, e tá tudo bem. Mas eu escolho fazer aquilo que eu, em outro nível de consciência, havia escolhido fazer aqui. E ela falou que ela era extremamente tímida, um dia ela conseguiu entender esse despertar da identidade dela. E ela começou a ver como ela ia levar para o mundo, que é exatamente essa etapa que eu me encontro, de eu entendi algo e como é que eu torno isso replicável para que outras pessoas também tenham essa experiência. E ela começou a compartilhar com os pacientes, porque em essência ela é médica. E daí ela começou a compartilhar com os pacientes, eles começaram a ter muitos resultados. E esses resultados que eles começaram a ter, eles começaram a vir para ela para manter. Porque eles entenderam que não era só sobre curar o corpo. Eles entenderam que não era sobre aquilo. Era o corpo, ele tem autorregeneração. O corpo é próspero, ele simplesmente é. Só que todas as interferências e distorções da identidade, é fascinante ver esse estudo. Vou compartilhar com vocês, né, no Despertar da Identidade. E quando ela mostra essa torção que nós temos de olhar para o externo, nosso campo ele distorce. Nós temos um campo, né? Física quântica mostra sobre isso. Nós temos um campo ao nosso redor, comprimido ou expandido, dependendo do nosso emocional. E o nosso campo ele está distorcido, um lado está maior do que o outro. Por quê? Porque a gente está buscando a resposta no externo e daí o campo ele se distorce, ao invés de ele ser ligado. As nossas bases elas são da base da coluna e passa pela cabeça. Então nós temos 4 principais âncoras de conexão com a nossa genuína identidade e essência. E daí quando a gente pega e distorce, esses campos eles vão indo para o lado, porque eu tô tentando acessar o teu campo para te a resposta que está em mim. Que é eu lembrar quem eu sou, lembrar que eu sou essa energia e que a partir de ser isso eu recebo dela. E é o que cada religião chama de alguma coisa, né? É o Santo Espírito de Deus em nós, é o eu superior. Cada lugar fala de uma maneira, quando eu fui acessando os entendimentos de arquétipos que levam ao nosso corpo arquetípico, o mapa que revela as habilidades e talentos que você tem enquanto identidade que você é para viver essa experiência sendo você. Parece muito complicado o que eu tô falando, mas é de fato muito simples. Basicamente encarnação vem de carne, tá? Então aqui eu não quero entrar num ponto de crença.
Aqui eu tô falando, o mapa de encarnação é um mapa que mostra a tua identidade a partir do teu ser encarnado, carne, que o seu espírito tá ali, tá? Não é sobre outras coisas. Só foca nesse ponto, porque daí senão a gente dispersa para pontos de vista que não é sobre isso, não é sobre religião. Mas esse direcionamento é para entender aquilo que você escolheu, sendo o ser consciente que você é, para que você tenha facilidade. Então tudo que é natural prospera. Uma bananeira, ela vai dar banana, ela não vai tentar dar manga. E a gente às vezes tenta dar outro fruto porque a gente está buscando a semente do outro, a resposta do outro. E a resposta só vem quando a gente volta pra gente. Então, de fato, nós somos mais prósperos, mais belos, mais conectados. A gente tem uma brincadeira dentro da Terra que a gente diz, todo mundo que tá na Terra fica mais bonito. E eu acho que é sobre isso, sabe? Essa busca de voltar para quem nós somos, de fato, nos torna mais bonito. Isso é cientificamente comprovado. E daí eu tô começando a entender esse olhar. Mas voltando ali sobre os arquétipos, esse mapa que me veio, essas informações que eu fui decodificando, fui percebendo que todas elas eram estudos antes de Cristo, exceto o aspecto específico da identidade, ele veio 300 anos pós-Cristo. Tem uma série lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre as origens dos arquétipos, as principais, né? Então, assim, é um conhecimento milenar que a gente já deveria ter entendido, mas que a gente se distorceu, se desconectou. Então, o que é união? E nós não estamos tendo união, tá? O planeta Terra pode ter união. União é um saco de batata. Um monte de matéria dentro de um saco. Mas se eu rasgar esse saco, concorda que as batatas caem tudo no chão? Somos nós. O grande saco de batata é o planeta Terra, nós somos as batatinhas. Eu estou usando uma metáfora bem simples para entender o que é união e unidade. Uhul! Atualizações aqui. Só que a gente está desconectado do nosso corpo, de quem nós somos. E óbvio que a gente não tem união, que é nós entendermos onde nós estamos e quem somos aqui. Unidade a gente só vai ter quando a gente todos lembrarmos quem somos. Energia, essência, essa consciência. Só que quando a gente vai usar a metáfora da batatinha, é o purê. Eu não consigo me separar, porque todas estão amassadas, todas são a mesma coisa. Então, quando nós entendemos, despertamos a nossa identidade de fato, nós entendemos que somos esse purê de batata. Só que hoje nós não somos nem isso, nem união tem. Então, tem pessoas que acreditam numa coisa, pessoas que acreditam em outra. E eu fico olhando assim, né? Minha mãe sempre me levou em muitos lugares. Hoje, óbvio que pessoalmente eu tenho uma identificação mais íntima com algum aspecto, e principalmente com o Mestre Jesus. Mas eu percebo que essa linguagem espiritual e religiosa veio para que hoje eu possa utilizar o meu conhecimento e as minhas buscas científicas para comprovar que de fato nós simplesmente somos. E é isso. E toda a tua história, e todas as tuas buscas e todas as experiências que você fez te capacitam para que no momento certo, que você lembrar quem você é, você utilize isso com consciência. Então hoje eu tenho facilidade de falar com pessoas de diversas religiões para trazer o mesmo entendimento. O mesmo entendimento. E para aquelas que não têm nenhuma linguagem específica sobre religião ou espiritualidade, eu tenho a ciência para embasar. Então, cada vez mais se desdobra isso. E nem era minha intenção falar sobre isso pra vocês, mas eu permito que as coisas vão fluindo e aquilo que tem que ser, simplesmente é. E se você tá ouvindo isso, era pra que você tivesse algum nível de consciência sobre. Nós somos, a ciência prova isso, o átomo prova isso. Então, depois do átomo, somos simplesmente energia. E quanto mais nós nos esquecemos de que somos energia, mais condensado, mais solidificado nós ficamos. E isso nos afasta cada vez mais. Então, quando você medita, quando você está no sutil,
quando você se permite isso, você vai para um lugar muito mais leve, de percepção, de intuição, de respostas se desdobrando. Busque as respostas por você, não pelo que eu tô falando. Vá lá, pesquisa o livro, leia, busque, entre nas suas conclusões, porque é isso que vai te dar confiança. Muitas vezes eu estudei pessoas, fiz treinamentos e todo mundo dizia assim: mas essa pessoa, mas isso, mas aquilo, olha só. Daí você fica aí dando dinheiro pros outros e você não sai do lugar. E aquilo me doía demais. Só que eu não tinha as minhas experiências. Eu só ouvia. Eu sentava e só estudava. E não é isso que você precisa fazer. Você precisa sim estudar para achar as suas respostas. As suas respostas. Só que você vai buscar as respostas, você vai experienciar aquilo que está sendo proposto para você, você vai sentir, você vai ter sabedoria, você vai experienciar. Tô te propondo uma meditação. Medite. Sinta, olha, eu senti isso, peraí, deixa eu tentar de novo, deixa eu ver não sei o que. E você vai sentindo, e você vai experienciando, e você vai percebendo, e essas experiências vão sendo compartilhadas. Porque quando você vê um filme, você fala o seu ponto de vista do filme para outra pessoa. Você viu, você sentiu. Acho que no final de semana a minha amiga perguntou assim: esse filme é bom? Eu falei, que ela falou, eu vi coisas boas e coisas ruins do filme. Por que ela ouviu coisas boas e ruins? Porque cada pessoa tem um ponto de vista a partir da sua própria experiência. E você só vai se sentir seguro sobre aquilo que você fala quando não for mais o que você ouviu da experiência do outro. Não tenta pular etapa. Eu pulei etapa. Faça a sua experiência, porque a sua experiência é sua. Eu senti isso. Vou lá, vou te dar um beliscão. Uma pessoa não vai sentir nada. Outra pessoa vai dizer: isso doeu demais. E daí quem é que vai dizer que doeu ou não doeu? Não, beliscão não dói. Dói para uma pessoa, não dói para outra. Isso é sobre cada pessoa. Entenda muito isso. Não é sobre certo nem errado. É sobre a tua experiência. E se a experiência foi negativa, calibra isso, perceba isso. Ok? Eu vou deixar essa live salva, vou subir ela pro YouTube também. E a gente se fala amanhã, às 9 horas. Amo sua vida. Beijo.